Olá, boa noite, graça e paz esteja sobre a sua vida e sua família. A gente já vai começar assim, animado, rindo muito, porque eu poderia falar para você assim, caiu a transmissão, mas não caiu, ela foi derrubada. Eu comecei a gravar o culto com o microfone desligado, não ia sair nunca, mas glória a Deus. Culto ao vivo é assim. E a gente tem mais é que agradecer a Deus pela oportunidade. Como vocês estão? Eu espero de todo o meu coração que todos vocês estejam bem. Eu não consigo responder a todos. Vou tentar abrir aqui. Vou ter que atualizar porque não está chegando para mim. Vamos ver quem já entrou. Tenho 5 comentários, deixa eu ver quem está. Mãe, Marcelo, Andresa, oi, tudo bem com vocês? Larissa, Lucas, Fabinho, beijo grande nas crianças. Um abraço apertado em cada um deles. Um abraço na Kátia, na Jaque, Mariana, Marcão. Vamos ver quem mais que entrou aqui. Gente, peraí, a Stephanie tá atrasada? Meu Deus, a Stephanie não entrou ainda, gente. A Stephanie não entrou ainda. Como passaram a semana? Eu espero que tenham passado bem a semana. A minha foi ótima. Agora. A minha agora está ótima. Vamos lá. Atualizando. Enquanto estamos atualizando... Ah lá, tinha mais gente aqui. Meu telefone não tá atualizando rápido. Ó, sumiu meu telefone, ó. Glória a Deus. Deus é fiel na minha vida, na sua vida, e independente do que você esteja passando, nós estamos de pé ainda. E dá pra gente fazer um estrago no inferno ainda. Amém? E vamos povoar o céu diante do Senhor, vamos agradar ao Senhor, aprendendo cada dia mais da palavra de Deus. Eu gostaria de orar com você, por você e com você. Se você está com alguém aí do seu lado e quiser segurar na mão dela, se você quiser simplesmente, vocês que têm criança, coloque sentadinho perto, fala, olha, agora a pastora vai orar por nós. Para que ele fique também e receba essa oração. Amém? E no final também, se você puder colocar as crianças perto para que recebam a oração. Papai e mamãe, é muito importante que você esteja orando e intercedendo pelo seu filho. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguém atualizando. Tentar cumprimentar, né? Só um minutinho, a gente já continua. Ah, Stephanie! É isso aí, Danilo e Olivia! Coisa linda, hein? Gente, eu dançava com as crianças no colo. Eu acho que agora eu não consigo mais, não. Acho que agora não dá para segurar no colo mais. Já deve ter crescido tanto. A Olivia esses dias estava vendo de cabelinho comprido já. Demais de bom, né? Tudo de bom.com.br. Graças a Deus, a gente está vencendo. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós pedimos perdão pelos nossos pecados conscientes e inconscientes. Pedimos perdão, Senhor, por tudo aquilo que fazemos que desagrada o Teu coração. Pedimos perdão, Senhor, por aquilo que deixamos de fazer e o Senhor já estava entregando nas nossas mãos. Pedimos perdão, Senhor, por nosso coração duro, por nosso egoísmo. Pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que deixamos de dar o nosso amor, que deixamos de confiar no Senhor. Pedimos perdão, Senhor, por tudo mesmo que desagradou o Teu coração até aqui.
Oh Deus Todo-Poderoso, nós te convidamos, Senhor, para entrar pela porta da frente da nossa casa. Entra na nossa casa física. A porta está aberta. Entra, Pai, na nossa casa física. Entra na nossa casa espiritual. O Senhor é o nosso convidado de honra. Passa os teus olhos, Senhor, em nome de Jesus, por cada canto, por cada cômodo, por cada pedacinho do nosso ser, do nosso viver, Pai. Em nome de Jesus, toca mesmo agora, Pai. Vê se há em nós algo que te desagrada. Vê se na nossa casa física, Pai, existe algo que te desagrada. Senhor, em nome de Jesus, sonda cada coisa que tem nessa casa. Se houver qualquer coisa consagrada a outros deuses, Pai, revela para que isso seja tirado, para que uma nova história seja escrita, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos agora a cobertura do teu precioso sangue. Derrama sobre nós azeite fresco, sangue derramado na cruz do Calvário sobre as nossas vidas, do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés, acoberta-nos, Senhor, protege-nos, Pai, para que nenhum mal, nada se levante contra a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, confirma sobre nós a armadura do cristão, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a sandália do evangelho da paz, a espada do Espírito Santo de Deus e o escudo da fé. Que a nossa fé no Senhor seja inabalável. E se ela enfraquecer, Senhor, ajuda-nos a resgatar a nossa fé. Senhor, em nome de Jesus, eu chamo a existência agora todo mal, tudo aquilo que não pertence ao Senhor, Pai, tudo que está trazendo enfermidade, tudo que está trazendo ansiedade, depressão, síndrome do pânico, Pai, febre, dor, tudo que tem se levantado contra essa vida, tudo que tem se levantado contra essa família, finanças, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que está sendo tocado pelo inimigo, em nome de Jesus, vai tocando agora, Pai. Toca naquele que é pai, toca na mãe, toca nos filhos, nos adultos, nas crianças, nos jovens, nos idosos, Pai. Toca agora, Pai, nos homens e mulheres, em nome de Jesus, para que haja uma libertação, para que haja cura, para que haja restauração, para que haja renovo nessa vida, em nome de Jesus. Paizinho querido, não aceitamos nada que venha da parte do inimigo. E se por uma porta ele entrou na nossa vida, na nossa casa, por 7 portas ele vai saindo agora, Pai. Somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Ah, Deus Todo-Poderoso, o Senhor deixou grandes feitos na Tua palavra e vivemos ainda hoje os Teus milagres, dia após dia. Apenas o fato de levantarmos da cama, Pai, já é um milagre. Apenas o fato de nós podermos respirar já é um milagre, Pai. E somos gratos pelos milagres que o Senhor fez e deixou relatado para que nós aumentássemos a nossa fé. O Senhor transformou água em vinho. O Senhor curou pessoas, fez peixes irem de encontro às redes, Pai. O Senhor fez paralíticos voltarem a andar, surdos voltarem a ouvir, cegos puderam ver, Senhor, mortos voltaram à vida, porque o Senhor nos deixou testemunhos lindos de vitória. Ah, Deus, o Senhor andou sobre as águas, o Senhor multiplicou peixes e pães, o Senhor fez coisas, Pai, para nos deixar a certeza de que nós somos amados. E o Senhor ainda deixou uma promessa, Pai, em nome de Jesus, toma posse. O Senhor deixou uma promessa que coisas maiores faríamos. Ah, Deus, nossa fé é pequena, mas aumenta nessa noite a nossa fé. Aumenta nessa noite a nossa fé nos Teus milagres, a nossa fé na Tua palavra, a nossa fé naquilo que o Senhor tem deixado para nós como exemplo. A nossa fé, Pai, para que a gente não esmoreça, mas confie que independente do que acontecer, o Senhor está do nosso lado. Entregamos nas Tuas mãos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, nossos bens materiais, nossos animais, entregamos tudo ao Senhor, porque é Teu. O Senhor só nos deixou para
usarmos, Pai. Somos mordomos. Em nome de Jesus, continua conosco. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para que a gente possa receber. Que a palavra seja como semente em terra fértil e venha mudar o nosso coração e a nossa maneira de pensar. Que a palavra venha de encontro à necessidade de cada um. Em nome de Jesus, Paizinho, abre também os nossos lábios para proclamarmos o sim e o amém de tudo aquilo que o Senhor vai falar nessa noite. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Apesar de nós começarmos hoje um pouquinho tumultuado, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, aciona o sininho para receber todas as notificações do que nós vamos postar, ok? E vamos entrar então na Palavra de Deus. Abram em João, capítulo 4. João, capítulo 4. Versículo 46. João, capítulo 4, versículo 46, diz assim: Mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que meu filho morra. E Jesus respondeu: Pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. E quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre deixou ontem, à 1h da tarde. Então, o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: seu filho continuará vivo. Assim, creram, e ele e todos os da sua casa. Esse foi o segundo milagre que Jesus realizou depois que veio da Judeia para Galileia. Amém? Hoje eu quero falar para você do milagre da cura do filho de um oficial do rei. A semana passada nós falamos sobre a transformação da água em vinho, da perfeição de Jesus, do cuidado, do zelo, da maneira como ele cuida das coisas a ponto de deixar tudo perfeito. Ele deixou para o final a melhor parte, ele criou o melhor vinho, ele trouxe alegria para aquela família, ele honrou aquela família para que ela não fosse envergonhada. E hoje nós vamos ver um Deus que é de perto, mas é também de longe, um Deus que cuidou lá, mas cuida aqui também, estando perto ou não. Muitas pessoas dizem que o culto online não faz sentido para ela não consegue receber, mas o Deus de perto é o Deus de longe, o Deus que está aqui agora, que eu estou sentindo Ele na minha pele, sentindo na minha vida. É o mesmo Deus que está aí com você, na sua casa. Eu não sei se você está sentado num sofá, numa cadeira, eu não sei o que você está fazendo agora, mas Ele está fazendo com você. Esse é o Jesus que nós servimos, é esse Jesus que nós aceitamos, é esse Jesus que nós entregamos e colocamos na nossa vida. Esse é o Deus que nós queremos. E aqui eu venho falar para você de um pai desesperado. A palavra diz que ele era um nobre, um homem nobre. Ele era um oficial do rei. Nós não sabemos se ele trabalhava na parte social, na parte do exército. Nós não sabemos qual é a função, porque a Bíblia não deixa claro isso. Mas o que nós sabemos é que um homem desesperado ao ver seu filho doente,
João fala, num outro capítulo, que ali aonde, em Cafarnaum, era uma região de pântano, era uma região úmida. E na época do calor, juntava muitos bichinhos. Imagina a dengue hoje, a dengue. Imagina o que nós estamos passando. Vamos colocar assim para você entender. E essa criança provavelmente foi uma das que foi infectada. Então essa febre vinha para a morte mesmo. Muitas pessoas morriam por causa disso. A própria dengue hoje mata, e não mata poucas pessoas. Todos falam tanto do Covid, mas a dengue não parou o seu exército de mosquitinhos do mal. E eu que passei por ele não é do bem, não. Então o que acontece? Esse pai sai e ele anda uma média de 60 quilômetros para chegar até lá. Detalhe, Cafarnaum até Caná da Galileia é uma subida. E esse pai foi... Na Bíblia não fala se ele foi a cavalo, se ele foi a pé, como ele foi, mas nós sabemos que quando ele soube que Jesus estava voltando, pera para quem te quer. E detalhe, ele não olhou a posição dele, ele não olhou quem ele era, ele não olhou o seu cargo, ele não olhou nada. A única coisa que ele olhou, eu sou pai. E ele foi lá e se humilhou para Jesus, o filho de um carpinteiro. E a única coisa que ele queria é: Senhor, o meu filho está enfermo. Desce comigo, me ajuda. Vamos lá para o Senhor orar pelo meu filho. E Jesus, então, diz assim que, infelizmente, olha só, se vocês não verem milagres, vocês não creem. E hoje nós vemos na nossa própria convivência, se as pessoas não verem milagres, elas não creem. Elas querem mudança instantânea, elas querem mudança de vida aqui, de uma hora para outra. Eu me converto e tudo muda. Eis que tudo se fez novo, amém. Mas ainda assim o inimigo não vai desistir. Aquele pai se humilha. Quando Jesus fala isso, ele fala: então tá, Jesus, não, ninguém por causa de milagre, mas é o seguinte, ó, vamos rápido, desce comigo. Pensa no desespero desse homem. Rico, provavelmente rico, porque ele tinha servos. A Bíblia diz que ele tinha servos. E Jesus diz assim para ele: vai, o seu filho não vai morrer, seu filho vive. E eu quero que você preste atenção num detalhe. Um homem, a Bíblia fala até que a esposa dele era uma das seguidoras de Jesus. Estudos, né, dizem que a esposa dele provavelmente era uma das seguidoras de Jesus. Mas ele tinha feito um milagre, multiplicar água, transformar água em vinho, um milagre. Mas esse homem já estava ouvindo falar de Jesus e ele já acreditava em Jesus. Mas ele ainda acreditava de ouvir falar. Muitas vezes eu e você acreditamos em Deus de ouvir falar. Nós sabemos que Deus existe, que Ele cuida da gente, que a gente ama, a gente vai na igreja, a gente se derrama, a gente se entrega, oramos, nos desmanchamos na presença dEle, choramos. Mas é de ouvir falar. Porque quando surgem os problemas, a primeira coisa que muitos de nós fazemos, quando eu falo muitos de nós, é muitos de nós seres humanos, nós fazemos não vai dar certo. Isso não tem jeito para mim. Ai, não vai resolver. Isso não vai acabar nunca. Porque nós somos imediatistas. Queremos aquilo naquela hora. E aqui eu vejo um homem desesperado. Jesus, e Jesus fala: tem que ter milagre, porque senão esse povo não acorda. Ele não estava falando para aquele homem, ele estava falando para todo
todos que estavam ali. E ele estava falando também para mim e para você, que se não houver milagres, não crê. Mas não deveria ser assim. Apenas a palavra de Jesus já deveria de bastar. Já basta. E ele diz: vai que o teu filho vive. Vai que o teu filho não vai morrer. Vai. E aquele homem que não era um dos discípulos, que não andava do lado dele todo o tempo, aquele homem volta para casa. E eu fico imaginando ele assim, simplesmente a hora que Jesus falou, ele fez assim: amém? Sim? Glória a Deus, eu creio. E foi para casa. E começa aquela descida e ele começa a pensar assim: mas eu pensei que eu ia levar um Jesus para casa, que ele ia me acompanhar, que ele ia chegar todo poderoso, ele ia pegar meus filhos nos braços, erguer meu filho e dizer assim: vem Espírito de vida. Eu fico imaginando ele assim, com todos aqueles pensamentos, porque quando somos atacados, quando nós passamos por dificuldades, nós temos a tendência a permitir que o inimigo fale na nossa mente. E ele vai falando. E também temos a nossa carne também. E a gente começa a pensar o que poderia ser, o que não poderia ser. E se? Mas aquele pai pensando, e ele fala assim: não, eu não vou desistir. Essa promessa foi para mim e eu vou ver a realidade. Jesus não veio comigo, mas eu creio em Deus. E eu não vou abrir mão do meu filho. Eu sei que eu vou chegar lá e vai estar tudo bem. Ele manteve a fé. Uma determinada parte do caminho, vieram alguns servos ao seu encontro, alegres, festejando, alegria que pulsava no coração deles. E eles vêm de encontro com aquele homem e dizem: seu filho vive, ele está bem. E ele pergunta: e desde quando que ele está bem? E eles falam o horário em que o menino se levantou, já melhor, sem sentir nada, a febre tinha cessado. E ele olha e fala assim: mas é bem nessa hora que Jesus disse que ele estava vivo. E ele vai para casa, e ele glorifica a Deus, e ele testemunha Jesus, e ele fala do amor de Jesus. E naquele dia converteu-se a Jesus, a família dele, seus servos e servas. Olha o nosso Deus fazendo milagres, fazendo coisas distantes. Ele não deixa de cuidar da gente, ele não deixa de cuidar da gente estando perto ou estando longe. Aquele homem não precisava ter tanta fé assim. A Bíblia não fala que ele era uma pessoa que ficava seguindo tudo que Jesus fazia, mas ele creu só de ouvir falar. Só de ouvir falar, ele já correu atrás do milagre. O que acontece com as pessoas que hoje elas ouvem falar, mas não creem? Eu creio pela minha fé, não pela lógica, que tudo isso que nós estamos passando vai passar. Pela lógica, não. Pela lógica, eu mesma posso falar para você: olha, esse ano vai ser outro ano muito difícil. E depois teremos outros anos difíceis para nós recuperarmos a nossa economia. Eu posso falar para você isso. Mas pela minha fé, eu creio que em pouco tempo tudo estará solucionado. Eu tenho que crer, eu não posso desistir, eu não posso esmorecer, eu não posso me abater. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus que cuida de mim. E a palavra dele diz que nós teríamos muitas aflições. Mas se eu tenho Jesus na minha vida, ele me carrega no colo na hora das aflições. Ele me mantém em pé, ele cuida de mim, ele restaura a minha sorte, ele restaura o meu coração, ele restaura a minha carne, ele restaura o meu emocional. É fácil? Não é. Mas a minha fé tem que estar presente no Senhor, vendo o milagre ou não vendo o milagre. Como
Como que tem andado a sua fé? Você está precisando ver milagres acontecendo para acreditar em Deus? Esses dias, num culto aí atrás, que eu não lembro bem qual foi, eu disse assim que ultimamente eu não tenho nem pedido mais experiência com Deus, porque toda vez que eu peço experiência com Ele, acontece alguma coisa que eu acabo passando por alguma luta para dizer: ah, o Senhor me sustentou até aqui. E é verdade. Você vai esperar passar por lutas para crer no Senhor, para realmente mudar suas atitudes? Fechar sua boca, para de falar. As pessoas falam muito assim: ai, eu vi tal pessoa bebendo, ai, eu vi tal pessoa com uma roupa curta, ai, pastora, você não vai fazer nada, eu vi tal pessoa gritando com a outra, fazendo palavrão, escândalo no meio da rua. Eu vou pregar a palavra, mas quem tem que mudar é a pessoa, quem tem que mudar sou eu, e quem tem que mudar é você. Crer sem ver, isso é fé, isso é fé, não é fazer porque você está passando por uma luta, é fazer, é se entregar, é orar, é conversar com Deus, é ensinar seus filhos a orarem, justamente porque você crê num Deus de coisas invisíveis, num Deus de coisas que estão ali, ó. A gente não vê. A gente não vê. Se a gente olhar mesmo para o nosso redor, sabe o que nós vamos ver? Nós vamos ver uma nuvem negra sobre nós. Nós vamos ver um peso terrível sobre nós, algo que nos tira o ar, algo que nos sufoca. Essa é a realidade. Mas quando nós temos Deus e pela fé Ele está em nós, cuidando de nós, nós temos a certeza de que o espírito de vida, mesmo quando não tem ar, o fôlego de vida do próprio Deus está em mim. E eu respiro aliviada. Eu creio que o milagre da cura está em mim. E não importam as nuvens negras, porque ali no meio existe um facho de luz que vem para iluminar a minha vida, que vem para iluminar a sua vida. É isso que Deus tem feito na nossa vida. Ele cuida de nós, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, independente do que você está passando. Não desanima, não desista, não desista, não desista. Qual é a luta que você tem enfrentado? Eu não sei. Eu sei da minha luta, eu sei das minhas lutas. Eu sei daquilo que eu estou vivendo. E aqui, nesse texto, eu aprendo uma coisa, que o Deus de perto é o Deus de longe. E hoje eu quero dar um testemunho para vocês do que é o Deus de perto e o que é o Deus de longe. Da minha vida pessoal. E vocês vão entender por que esse culto não foi premeditado, O Senhor mandou que eu falasse sobre os milagres dele, porque Ele quer se fazer conhecido. As pessoas estão indo para a igreja, mas ainda não entenderam quem é Cristo. Eu sou uma pessoa que vivo de milagres. A minha vida é um milagre. Quem me conhece sabe que eu nasci prematura, eu tive tudo quanto é probleminha de infância, tive doenças graves, fui desenganada e Deus sempre me sustentou. Eu sou o milagre de Deus. Se você não acredita em milagres, olha para mim, eu sou o milagre de Deus. A parte da enfermidade sempre foi algo que tentou contra a minha vida. Jesus, Ele me acompanha. Deus permite isso para provar a grandeza que Ele tem em tudo que Ele faz na minha vida. Só que eu passo por essas experiências. Não significa que você tem que passar por essa experiência para entender quem é Deus. Mas eu quero contar para vocês um testemunho. Porque o que é o Deus de perto e o Deus de longe? Em janeiro, há uns 4 anos atrás, eu vou pegar aqui eu tenho alguns exames para mostrar para vocês. Depois, se vocês quiserem, eu posso até fotografar, postar a foto para vocês entenderem. Eu tenho 4 exames
em épocas diferentes. No primeiro exame, constava que eu tinha calcificações e uma imagem nodular na mama esquerda, aparentemente benigna, mas que deveria ser acompanhada, tá? Era imperceptível para mim, mas estava lá. Então, se ela estava lá, tinha que ser acompanhada. No ano seguinte, ela já tinha tamanho e ela deveria continuar sendo acompanhada. Só que ela já tinha um tamanho maior, mas mesmo assim eu ainda não percebia. Quando eu falo da importância da mamografia, as pessoas acham que eu estou brincando. Eu já vi pessoas falando assim: ai, pastora, é só você mesma, para ficar usando a igreja, o púlpito, para falar dessas coisas. Pastor tem que falar de Bíblia. E hoje eu estou falando de Bíblia. Hoje eu estou falando de Bíblia. Quando foi em janeiro, eu percebi um nódulo. E até então, eu assim, fiquei um pouco abatida, tentei marcar consulta, não consegui, ainda estava equilibrada. Finalzinho de janeiro, eu observei que já não era mais um nódulo. Imagina meio limão, tá? Tamanho que já dava para pegar do lado da minha mama esquerda. Não tem nada aqui que eu possa descrever para você, eu acho que seria meio limão, o tamanho certinho que ficava aqui. Ele estava visível, uma parte não doía e a outra parte que ia até o meu braço, embaixo do meu braço, doía. Obviamente aquilo ali era uma íngua baseada no tumorzinho, no nódulo que estava ali manifestando. O dia que eu acordei e eu não sei nem porquê, porque há dias que eu estava sentindo incômodo embaixo do meu braço, há dias. Mas como eu carrego peso, como a gente muda cenário, como a gente está o tempo inteiro, não para, né? Eu achei que era esforço físico demais. E quando eu vi aquilo, meu mundo caiu. O meu mundo caiu. E eu levantei da cama e falei assim, nós fomos tomar café e eu falei para o pastor assim: pastor, hoje eu preciso de um oncologista e tem que ser urgente. Não vai dar para fazer, aguardar, esperar médico. A gente precisa arrumar dinheiro e eu preciso pagar tudo particular. Ele olhou para mim e falou assim: mas por quê? Porque hoje eu tenho constatado na minha mama que realmente eu preciso de socorro. Eu estava ainda equilibrada até olhar para ele e ver a cara dele assim. Ele ficou transfigurado. Ele segurou o choro, ele se fez de forte. Mas quando eu olhei para ele, meu mundo caiu. E eu quero falar para vocês. Pensa numa pessoa que chorou tudo que teve direito e mais um pouco. Foram dias assim terríveis, terríveis. E o pastor ficou em silêncio, saiu de perto. Eu chorei a manhã inteirinha. A manhã inteirinha. Não era dia de gravação, então eu podia me dar o luxo de chorar. Eu tinha que escrever culto, era uma terça-feira. Eu precisava escrever montar o culto das mulheres, o estudo. Mas eu não conseguia. Eu não consegui escrever. De jeito nenhum naquele dia. Não deu. Não consegui de jeito nenhum. Deu horário e eu vim pra cá, assim, entrei na frente da filmadora sem ter montado culto nenhum. Abri a Bíblia e segui pela Bíblia. Que culto, que estudo foi. O Senhor se fez presente e Ele ministrou, não fui eu. Aliás, se você quer assistir culto vindo de Deus, você
assistir os últimos cultos, porque nenhum deles fui eu que fiz. Eu tenho plena certeza que não fui eu que fiz. Só que eu quero que você entenda uma coisa. Você não tem fé, pastora? Deus de perto, Deus de longe, você não está com pessoas. E eu falei assim, eu vou colocar esse problema meu nos pedidos de oração da igreja. E o pastor falou assim, não abra a boca. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Não é hora de preocupar as pessoas. Nós vamos vencer isso juntos. Não é o meu perfil. Para quem me conhece sabe que não é o meu perfil. Na hora do almoço, eu ainda estava chorando, o olho já estava aquela bola, né? Nariz desse tamanho. E o pastor veio assim, ele... Sério? Ele segurou na minha mão e ele fez uma oração repreendendo, expulsando todo o mal, profetizando cura. Eu disse amém, mas eu não consegui orar por isso. Eu não fiquei afastada de Deus nesse período. Eu continuei seguindo a minha vida, orando pelas pessoas, mas em momento nenhum eu consegui orar por mim. E cada lágrima que eu derrubava era porque eu falava, mas Deus, o Senhor me mandou fazer o devocional. E eu quero terminar pelo menos esse ano, mas Senhor, o Senhor falou para eu dar o curso de pintura, são 2 projetos novos. Mas Senhor, eu não pude voltar com a igreja ainda. E cada vez que eu falava isso, eu pensava isso, eu chorava. Porque eu dizia assim, mas eu não terminei ainda o que eu comecei. Eu sei que eu não sou fundamental, mas daí vem tudo quanto é pensamento na sua cabeça. Porque nós temos a nossa carne que é fraca, nós temos o inimigo que tenta, mas nós temos um Deus que permite. E eu pensei em deixar meu marido sozinho, eu pensei nos meus filhos que já estavam todos encaminhados, eu pensei na igreja, eu pensei em cada um da igreja. E esses assuntos, essas coisas vinham pra gente assim, cheiro um turbilhão. Passei a não dormir. Não dormi. Não era uma coisa tipo assim, eu não dormia à noite e dormia de dia. Eu deitava na cama, e assim que eu deitava, o meu olho abria, e eu ficava ali nos meus pensamentos. Quando eu percebi que os meus pensamentos estavam começando a ficar focados em coisas ruins, porque eu comecei a pensar assim, para quem que eu vou dar isso? Para quem que eu vou dar aquilo? Eu sei que é ridículo, mas eu passei por isso. E a consulta foi marcada naquele dia. Isso aconteceu, já vem passando por isso há um mês. Eu não abri a boca para ninguém, só 3 pessoas. Eu, o pastor e mais uma pessoa que ficou sabendo. E eu continuei minha vida, mas eu passei por essa luta e ela foi assim, terrível, tá? Terrível. Marquei a consulta. Como eu não consegui um ginecologista, um mastologista, foi então num oncologista cirúrgico, já fui direto. Entro no consultório, o médico pergunta, onde você me achou? Eu falei, nos classificados, filho, páginas amarelas, peguei na internet. Quem que me indicou? Eu achei e vim. Passei pela consulta, a mamografia que seria só no outro mês, houve uma desistência, conseguimos a mamografia bem mais em conta, no mesmo lugar e uma semana antes. Isso tudo Deus foi preparando. E nesse período eu continuei com os meus projetos, continuei trabalhando, não parei por nada eu parei. E consegui fazer a mamografia foi feita, está aqui. O que apresenta a mamografia? Lesões císticas e sólidas.
Eu tô no ultrassom, pera um pouquinho. Lesões císticas e sólidas. Calcificações benignas. Linfonodos axilares bilaterais. Meu óculos não é próprio para ler de perto, então vamos devagar, gente. Conclusão. Achados mamográficos benignos, necessitando ainda de acompanhamento e ultrassonografia. E aqui ainda consta que eu ainda tenho, tá? O nódulo. Eu quero achar o outro. Porque aqui ele estava com 2 centímetros. Aqui ele tem 2 milímetros. E aí eu venho com o exame, o último exame, que eu fiz agora, essa semana, terça ou quarta-feira, pastor? Terça-feira. Eis que vou fazer o exame. Entrei no consultório, um médico jovem, uma bênção de pessoa. A enfermeira que estava acompanhando também, uma menina maravilhosa. Menina de Deus mesmo. Me tratou extremamente bem. E lógico que eu ainda estava preocupada. Na segunda-feira à noite, eu quero que vocês entendam o que é o Deus de perto e o Deus de longe. Na segunda noite, eu fui tomar banho, era por volta da meia-noite, 1h. E eu comecei a pensar, Deus, eu não orei nenhuma vez para o Senhor por mim. Todo esse período, eu chorei lá uma semana inteira, de vez em quando ainda saem umas lágrimas. E eu sei que isso está ligado à falta de perdão, ligado às lutas que a gente enfrenta, ligado a uma série de coisas. E quando eu me vi assim, conversando com as pessoas que haviam me magoado e liberando perdão no meu pensamento, tá? E eu falei assim, Deus, o Senhor está tão perto de mim e eu estou tão longe do Senhor em relação a isso, que seja feita a sua vontade. Eu fui dormir e o nódulo, eu não conseguia mais ver, senti. Mas eu senti ainda aquele que eu falei para você do limão, né? Meio limão, que é aqui, que pegava no seio e ia pro braço. Entrei no consultório. O jovem médico me disse assim, eu estou te examinando, mas eu não estou encontrando nada. Doutor, ele está aqui. Ele está aqui. Eu posso tirar minha mão? Porque a gente fica com a mão para trás para fazer o exame. Eu posso tirar minha mão? Não, fica com a sua mão aí que eu estou pesquisando. E passa aquele aparelho, e ele fala assim para mim, não tem nada. Mas doutor, eu sei onde está. Eu posso mostrar para o senhor onde está? Não precisa. É o aparelho que vai falar. Tá bom? Chegou uma hora que ele falou assim, não tem nada. Pode se trocar. Ele falou assim, não, volta aqui. Mostra pra mim. Eu mostrei. E da noite, da meia-noite, 1h, para as 8h da manhã, eu não achei mais. Ele desapareceu. Resultado: não foi encontrado nenhum nódulo, ausência de lesões císticas ou sólidas, axilas, sem linfonodomegalias. Tudo que tinha uma semana antes. E um dia antes eu sabia que tinha menos de 12 horas, ou seja, 8 horas antes, não existia mais.
não tenho mais nada. Para mim, eu quero que vocês entendam o seguinte: esse pai saiu apenas com uma palavra de Jesus e ele voltou para casa. Eu só tenho uma palavra de Jesus: vai e vive. E essa palavra ele deu para mim quando eu tinha 13 anos. Com 13 anos, quando eu fiquei praticamente desenganada com meningite. Ninguém ficou sabendo dessa vez a luta que eu estava enfrentando. Ninguém. Talvez para você que está ouvindo só a palavra cura, está perfeito. Mas eu sei a dor que eu sofri. Eu sei a luta que eu enfrentei. Eu sei os ataques na mente que eu tive. Já fiquei pensando assim, sabe? Vou confessar para vocês. Pensei assim, já em fazer uns lenços para combinar com os meus vestidos, sabe? Voltar a costurar um pouco para fazer uns turbantes. Dei uma pesquisada em turbante. Eu só não pesquisei peruca porque eu acho que é muito quente. Mas eu comecei a pesquisar umas coisas aí. Já fui pesquisar preço de pijama, pesquisar. Gente, pensa, agora é cômico. Mas eu passei por essa luta sozinha. Entre aspas, porque eu não estava perto de Deus com esse problema. Eu achei que eu precisava levar para Ele, porque eu achei que Ele já estava cuidando. Da parte do pastor, ele continuou orando e antes do exame ele orou de novo. Quando eu fui entrar na sala de exame, eu falei assim: ai Deus, eu sei que o Senhor me traz tantos milagres na minha vida, eu sei que o Senhor faz tanta coisa para mim. Eu acho que seria tão bom, Deus, se o Senhor pudesse tirar isso agora, mas que seja feita a sua vontade, porque eu sei que o que eu passar vai ser para a glória do seu nome. Eu sempre pensei isso desde a primeira vez que eu tive problema. Eu sei que é para a glória dele. E ele desapareceu. Deus de perto é o Deus de longe. O mesmo Deus que cuidou da minha vida está cuidando da sua hoje. O mesmo Deus que faz esse milagre na minha vida vai fazer na sua e já está fazendo, você pedindo ou não. Sabe por quê? Porque tem alguém que ora por você. E eu quero falar, se você tem um pedido de oração, deixa aí nos comentários. Deixa a gente orar por você, porque isso é uma coisa que eu faço sempre. Deixa eu orar por você. Se Deus me curou, e Ele me curou, e eu creio nisso, Ele já está curando você também. Jesus curou sem estar na presença daquele menino. E a cura que antes nós podíamos ver Jesus, hoje não. Hoje a gente tem que crer na palavra dele. Agora, que tristeza aquelas pessoas estarem do lado de Jesus e não acreditarem nele. Precisar ver os milagres para poder acreditar que ele existia. Deus de perto é o Deus de longe. Esse milagre de Jesus vem em cima de tudo que eu vivi esses dias. E vem em cima para dizer: viva, viva, viva. Viva com intensidade, com alegria, aproveita a sua vida, segundos, invista no reino de Deus, invista no reino de Deus. Não seja acomodado, em nome de Jesus, não seja acomodado, não fique parado. Faça alguma coisa pelo reino de Deus. Faça alguma coisa para o Senhor, faça, não para, não para. E se você estiver sofrendo, larga a mão de ser coitadinho. Larga a mão de ser coitadinho. Isso fica claro para mim. Porque muitas e muitas vezes eu vi gente com dor de barriga, com dor de estômago, com dor de cabeça, que faltava dos cultos porque estava doente, sendo que dentro da igreja é o lugar de ser curado. Mas o Deus de perto é o Deus de longe. Então, se você realmente não pode ir, então permaneça naquele mesmo horário em oração, não assistindo televisão. É tempo de nós acordarmos para o que está acontecendo. O Deus de perto é o Deus de longe. Se você não pode estar dentro de uma igreja, se você não pode assistir uma live, fica quieto e ora naquele período. Nós somos um.
Somos hoje uma igreja virtual, tem muitas portas abertas e eu sei que muita gente que ia na igreja já está indo em igrejas presenciais e amém por isso, louvado seja Deus, que Ele seja muito abençoado onde Ele estiver. Mas nós somos hoje uma igreja virtual. Até que acabe essa pandemia, vai continuar sendo uma igreja virtual, pelo menos que diminua um pouco. Mas não se acomode, não se acomode. Deu 6h30, é a sua hora de consagração. É a sua hora de entregar a sua primícia. Para nós, domingo é o primeiro dia da semana. Então, domingo, se é o primeiro dia que eu tenho que entregar a primícia da minha vida, a minha oração, a minha oferta de amor, a minha dedicação, a minha gratidão, o meu tempo, a minha adoração. Eu espero de todo o meu coração que você entenda que o mesmo Deus de perto é o Deus de longe. E Ele pode mudar a minha história. E Ele pode mudar a sua história. Amém? Eu quero orar por você. Santo Deus e Pai, seu filho está aí agora, Pai, refletindo sobre o que ouviu, eu tenho certeza. Mas eu sei que o seu filho também, Senhor, já passou por lutas e se sentiu sozinho. Eu agradeço porque eu nunca me senti sozinha. Diante do Senhor, eu já me senti sozinha de pessoas. Senhor, se faça presente na vida dele, completa a história que tem que ser escrita. Em nome de Jesus, eu chamo a existência o fôlego de vida. Eu chamo a existência a cura que vem do alto. Eu chamo a existência, Pai, o renovo das emoções, das esperanças, dos sonhos. Eu chamo a existência a fé, Pai, para que seja realmente inabalável no Senhor. Eu chamo a existência nessa vida, Pai, a tranquilidade, o refrigério. Eu chamo a existência, Pai, a união dessa família, o respeito dentro do lar. Eu chamo a existência, Senhor, o socorro. Eu chamo a existência o cuidado, o zelo do Senhor. Eu chamo a existência o amor que excede todo entendimento. Eu chamo a existência o arrependimento, a verdade, a vida. Eu chamo a existência, Pai, tudo aquilo que ele precisa agora para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa de fé, para ser uma pessoa que confia no Senhor, porque tudo o que nós fazemos, o que nós passamos, o que nós falamos, deve ser para engrandecer o Teu nome. Eu declaro pela minha fé essa vida consagrada ao Senhor, abençoada, Pai. Abençoa os filhos, abençoa os pais, abençoa a família, abençoa o emprego, abençoa, Senhor, as finanças, abençoa os animais, abençoa tudo que ele possui, Pai. Mas abençoa principalmente a vida. Jó perdeu tudo, mas permaneceu a vida. Então cuida deles, Pai. Em nome de Jesus, cuida mesmo, Senhor, para que eles sejam edificados e restaurados, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a tua vida e te guarde a cada instante. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, cuide de ti com amor, com cuidado, com zelo. Ah, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e traga a paz que excede todo entendimento. Seja agora grandemente abençoado. O Deus de perto é o Deus de longe. O Deus que cura
a minha vida cura a sua vida. O Deus que restaura a minha sorte é o Deus que restaura a sua sorte. O Deus que cuida de mim é o mesmo Deus que está com você agora. Toma posse dessa palavra, dessa bênção, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Me perdoa se eu fui longa na minha explicação, mas é o que realmente estou sentindo hoje. Gratidão a Deus. Hoje, para mim, ler a palavra não é um livro, é uma vida, é uma história, é uma confirmação de um testemunho de vitória. Seja feliz e não espere ter que passar pelo que eu passei para entender o que é Deus de perto e Deus de longe. Entenda isso tendo você, vaso de honra, nas mãos do Senhor. Amém? Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Até a próxima.